Tá? Então aí nós temos ali a nível da nossa energia, né? Porque antes desse corpo físico, nós somos como se fosse um corpo energético, né? Ou um holograma, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma energia que está na camada superficial, né? Que essa camada superficial, essa energia tem a ver com as nossas idealizações, a nossa máscara, que a gente chama domínio do homem. É como se fosse a nossa personalidade. Então nós formamos uma personalidade que na verdade é uma máscara, só para lidar com esse mundo aqui externo. Não é quem nós somos, né? E com essa que está a nível superficial, que se apresenta no primeiro momento, né, é como também os outros nos veem. Mas nós somos mais do que essa personalidade, da forma como a gente se expressa, né? Nós somos muito maiores do que isso, né? Mas a gente vai para o mundo com essa máscara, com essa personalidade. Essa é a camada mais superficial, né? Que a gente chama domínio do homem. É com essa camada que a gente se apresenta para os outros e para a vida, né? Isso é fácil de entender, né? E no primeiro momento, quando a gente conhece uma pessoa, a gente olha para ela e fala: nossa, essa pessoa me passou isso, ele é assim. Mas se a gente der tempo ao tempo, sentar e conversar melhor e conhecer mais, ela se abrir melhor, a gente vai ver que não é nada daquilo que no primeiro momento a gente analisou, né? E essa camada superficial que a gente fala que são as nossas máscaras, nossas adaptações, o papel que a gente quer desempenhar aqui, aí eu quero ser visto dessa forma. Então eu gero atitudes e ajo de uma forma para ser vista assim, né? E essa é a camada que no processo da calatonia a gente vai trabalhar primeiro, né? Mas tem uma camada que a gente chama camada média, que a gente precisa ser trabalhado, que é onde estão os bloqueios nossos, né? Que a gente chama que é uma camada onde tem as contenções, as nossas vigilâncias e a nossa negatividade, nosso ódio e rancor, nossos sentimentos muito negativos que todos nós temos, que a gente chama domínio do diabo, né? E no processo da calatonia, a gente vai acessar depois essa camada. Ela está mais dentro, na camada média, né, da nossa energia. Depois, nós temos a camada que é tudo de bom, né, que é no mais interno de nós, que é a camada mais profunda, que é onde estão tudo aquilo que são sentimentos bons, de amor, doação, cura, espiritualidade, que a gente chama domínio de Deus. A gente não fala assim: Deus está dentro da gente. Está dentro mesmo, na nossa camada mais profunda, né? Lá que estão os registros mais amorosos que a gente tem, né? Lá que está a nossa espiritualidade, é onde está a nossa alma, né? Essa camada, quando a gente consegue acessar ela e trazer ela para a nossa vida, é tudo de bom, né? Aí a gente vê a vida de forma diferente, num nível mais evoluído. A gente ama a vida, né? Vê a vida de forma amorosa. E a gente sente amor pela vida. Isso é como se fosse aquela criança, né? Que vê a vida tudo de bom, que ainda não passou por todos os estresses, todos os problemas e as dificuldades e os traumas, né? Todos nós temos isso dentro da gente. A gente precisa acessar essa área, né? Sem contar a calatonia, né? Quando que a gente tem contato com essa parte de nós? Às vezes é quando a gente está num ambiente espiritual, tá? Que estimula a gente a entrar em contato com essa área nossa, né? Então tem ambientes, tem situações ou tem pessoas que fazem a gente entrar em contato com isso, estimulam a gente a entrar em contato com isso, tá? Pode perguntar. Não existe autocalatonia, tá? A gente tem dificuldade, a gente tem que estar no processo de relaxamento, tem que estar deitado, né? Tem que se abrir para ela. E quando a gente não tem como fazer isso, nós mesmos sentar e ficar, não tem, até no processo de estar sentado, tem que estar deitada, tá? Então, essa camada mais profunda também é onde tem a gente maior nível nosso de energia, que a gente chama o cerne, né?
A periferia, né, a gente fala que tem o maior nível de tensão mecânica, a área, camada média, né? E a camada superficial, o campo energético, esse é que a gente faz contato com o mundo e com o universo. Bom, a gente falou que a área mais interna, né, que é onde está a nossa espiritualidade, que é o domínio de Deus, né, que é no mais profundo nosso, né, que Jung chama de luminoso, é a nossa área luminosa, vamos dizer, ali, né? Então, ela tem uma categoria especial de interpretação da vida e de nós completamente diferente, é tudo de bom. Quando a gente consegue entrar em contato com essa espiritualidade dentro da gente, né, a gente se vê de uma forma melhor e vê a vida também de uma forma melhor, tá? E isso é o que a gente chama de um princípio vivo, que tem uma capacidade de transformação muito grande, de nos transformar, tá? E de transformar tudo que está em volta da gente também. Esse princípio, né, que é um princípio transformador, né, acabei de falar, ele está presente em todas as religiões, porque todas elas falam de espiritualidade, né? É um estado da alma, né? A espiritualidade, na verdade, é um estado de alma, né? Então, pode estar em todas as religiões. Quando a gente se abre de alguma forma, né, se identifica com alguma delas, com seus conceitos, vamos dizer assim, a gente experimenta um estado de alma que é transformador. É esse estado que a gente tem que estar cada vez mais na nossa vida, trazer esse estado para a nossa vida, porque tem capacidade de transformações, né? Então, ó, quando a gente alcança esse estado de alma, quando a gente desperta para esse estado de alma, porque assim, o processo é despertar. A gente precisa pelo menos passar por uma ou duas experiências. Eu falo que tem que passar por 3 experiências de estado de alma espiritual, tá? Porque nós temos, nosso corpo age assim. No primeiro momento, a gente vai para aquilo, experimenta aquilo, aí fala assim, mas será que isso é possível? Será que eu não estou enganada? É a nossa mente, ela age assim, tá? Aí a gente vai a segunda vez, passa por alguma coisa, né? É aquela mesma coisa que a gente foi a primeira vez, que a gente duvidou se é mesmo isso ou não. Aí passa pela segunda vez e fala, nossa, tem esse negócio aqui, não, isso, eu acho que isso é real. Não, isso daqui também não é real, tá? Ainda não fixou, a gente não entendeu ainda totalmente. Agora vai uma terceira vez, é quando a gente decide e fala se isso é bom ou ruim para mim. Uma amiga queria ir fazer parte de um grupo, foi e virou para mim e falou assim, na primeira vez, que não tem nada a ver, começou a criticar. Aí eu virei para ela e falei assim, você só vai saber, você quer saber o que é mesmo? Quando você tiver lá pelo menos um mínimo de 3 vezes aberta para o grupo, para sentir. Tá? Aí ela foi a segunda, ela falou, você sabe que eu não achei tão ruim o grupo assim? Não. Aí foi uma terceira vez, não, eles têm uma coisa boa, mas tem outras coisas muito ruins. Tudo é assim, tem um lado bom e um lado ruim. Mas foi a partir da terceira vez que ela soube se aquilo servia para ela ou não. Isso é porque a nossa mente tem esse processo de funcionamento. Isso é a forma como nossa mente funciona, tá? Então, assim, essa questão do estado de alma, né? Quando a gente desperta para essa compreensão, a gente registra que isso é possível, um estado de alma assim, fica mais fácil para a gente, quando tiver uma situação muito difícil, buscar esse estado de alma que já foi experimentado como uma coisa positiva, tá? Isso que é o chique, né? Então, a calatonia promove o quê? O alargamento da consciência, né? Amplia a nossa consciência de nós mesmos e do mundo, né? Que pode incluir experiências espirituais. Nós podemos entrar nesse estado de alma e trazer isso e ver a vida como uma experiência espiritual. Então fica mais fácil. E no fundo, isso é o que a gente vem fazer aqui. Nós viemos para esse planeta para ter uma experiência espiritual.
que só pode ser vivida na nossa alma. Quando a gente tem essa disposição para a vida, de que estamos aqui fazendo de passagem, para ter uma experiência espiritual, fica mais fácil para a gente lidar com a vida de uma forma geral. E aí, quando a gente entende que estamos de passagem, fazendo uma experiência espiritual, nós vamos poder trazer à tona todos aqueles valores que a nossa alma tem, que é o domínio de Deus. Quais são os valores supremos da nossa alma? Tudo de bom. São as virtudes: compaixão, amor, solidariedade, harmonia, equilíbrio, tudo isso. São esses valores que a nossa alma traz, porque são valores eternos, eles não acabam. Então esses são os valores que estão depositados na nossa alma, que quando a gente começa a ter essas vivências e ver a vida como uma experiência espiritual, nós podemos viver isso na nossa vida, na matéria mesmo, tá? Bom, aquele que viveu ou vive esse tipo de experiência possui o que a gente chama de um tesouro. Esse que é o melhor tesouro. Esse não pode ser roubado, não pode ser perdido. Esse é nosso, nós vivemos ele, E esse tesouro pode trazer uma fonte de vida que a gente chama inesgotável. Podemos voltar a ele sempre que estivermos em dificuldade, Podemos estar entrando em contato com a espiritualidade toda vez que estivermos em dificuldade, tá? E aí sentir a beleza e o brilho que existe no mundo e na humanidade como um todo. Bom, aí nós temos um depoimento de uma pessoa que passou por um processo, e teve essa experiência com uma calatonia, tá? Essa pessoa foi aluna do Beto Santo, tá? Então passou pela terapia, com ele, Aí eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então, foi durante o meu processo terapêutico que tive a consciência do que era contatar o que Jung chamava de luminuso, ou espiritualidade. O contato intenso, fascinante, muitas vezes atemorizante, que começaram a aparecer durante as sessões de calatonia após um ano de atendimento, levando-me a uma intensa experiência religiosa. Então, dependendo do tempo que a pessoa, para cada pessoa é um tempo, tá? Vocês viram aqueles padrões corporais, por exemplo? O padrão do colapsado, ele é muito lento, em função de muitas experiências de sofrimento, de muita dificuldade, ele tem pouca energia. Então, para entrar até em contato ou para ser estimulado e agir dentro de uma carga energética maior, demora um tempo maior do que, por exemplo, o rígido e o denso, tá? Então, cada um tem um tempo, para acessar e ter vivências e experimentar uma outra capacidade energética, que essa pessoa possui, tá? Esses movimentos eram absolutamente espontâneos, independentes de minha vontade, e como fui compreendendo à medida que os vivenciava, arquetípicos. Então, vou explicar mais ou menos. Muita gente que passaram por muito trauma, está muito bloqueada, ou que está vivendo um mundo muito agitado, de muito estresse, quando vai para o processo da calatonia, vai para a maca, vai se assustar. Então, assim, eu tive um cliente que, nossa senhora, ele quase entrou em pânico, porque o corpo dele pulava, Mas isso era o corpo dele mostrando para ele o que o corpo dele estava sentindo, quais os registros que tinham ali, que ele nem se dava conta. Ele virava para mim e falava assim: aqui, mas eu vou ficar muito relaxado, eu não vou conseguir trabalhar. Então, para ele, agitação era bom, estresse era bom. Olha a crença, Só que o corpo dele, daqui a pouco, eu virei para ele e falei: se você continuar nesse ritmo, e em função, depois que a gente fez a calatonia, eu vi quando o corpo dele pulava, e ele não conseguia controlar, não consegue mesmo, porque é o corpo se expressando, liberando tensão, e vai liberar os espasmos musculares, Então, ele tremia, as pernas tremiam, fazia assim, E ele, às vezes,
E ele, o que está acontecendo? Né? Mas é o nível da carga energética e o estresse que ele está vivendo que está nele. Né? E que se ele não liberasse essa carga, ele ia ter um AVC. Então é isso, né? Vai liberando, vai bloqueando, ficando no corpo, né? Essas tensões, né? E se essas tensões não são liberadas, se o corpo não entra no processo de relaxamento para liberar essas tensões, pode adoecer. Então, olha o que ela fala. A única coisa que eu podia fazer era observá-los. Uma vez que se eu tentasse interferir, sofria dores musculares intensas que só passavam quando eu permitia que o meu corpo se expressasse. Então, a pessoa teve que deixar acontecer, tá? Mas depois que ela liberou todas essas tensões, é que ela teve condição, depois de um ano, que ela teve condição de entrar num processo tranquilo, num estado de alma que ela não sabia que existia dentro dela, que era possível. Então, esse estado de alma, a gente pode trazer para a nossa vida e lidar com a nossa vida com esse estado de alma, sem estresse. Tá? Nos protegendo, prevenindo situações mais difíceis, né? O que mais? Não, é isso mesmo. Vamos lá, adiante. Bom, aí nós temos os pés. Essa foto é muito bonita porque expressa direitinho o que é a calatonia, né? Então você está vendo um pé de criança, né? E no processo da calatonia a gente vai trabalhar a história de vida da pessoa desde a infância, como foi a caminhada dela, e como ela via a vida, e de que forma ela sentia, de que forma ela acreditava que era a vida, né? E isso nós vamos formando que é a vida desde a infância, às vezes até no útero das nossas mães, né? Através das sensações que a nossa mãe vai vivendo, nós vamos registrando isso aí, tá? Então, o pé é o que a gente chama de segmento de apoio dos membros inferiores, está relacionado com os processos de sustentação do corpo mental, do conjunto corpo-mental e de estruturação das formas de posicionamento e movimentação do indivíduo. É isso mesmo. Então, o que é? Através da nossa história e daquilo que a gente viveu, a gente vai ter uma forma de nos movimentar no mundo agora. É a nossa história nos forma e nos torna, é aquilo que foi vivido, né? Então, eu penso que é o mundo em função do que eu vivi, das minhas experiências. E vou para o mundo com o meu corpo também de acordo com as minhas experiências, com alegria ou com tristeza. Tá? Né? E dependendo da minha história, eu vou me posicionar na vida, frente às pessoas, né? Frente ao meu trabalho, frente aos meus relacionamentos, né? E vou me movimentar também de acordo com isso, né? Mas todo mundo sabe, cada um de nós sabe, né? De que forma a gente está se movimentando, mas não sabe por quê. Então, assim, a gente tem que entender o porquê. Porque se a gente entende o porquê, fica mais fácil lidar com a situação, às vezes até aceitar quem eu sou hoje. Então, quais são as funções que a gente chama de funções energéticas? Curiosidade, no caso, se uma pessoa, ao longo da vida, ela perde os membros inferiores ou ela nasce sem esses membros, tem como realizar a calatonia, né? Através das mãos, tá? Porque se você olhar também, eu vou para o mundo com as mãos e eu construo através das minhas mãos também. Então, ela pode ser estimulada por isso, sabe? De certa forma, ela vai conseguir construir e se movimentar no mundo, porque nossas mãos também fazem a gente se movimentar, né? Independente de tudo isso, eu vou contar uma história aqui muito interessante. O Dr. Peter Sando, ele percebeu que no trabalho com soldados, né, que não tinham os membros, né, que perderam na guerra,
ele percebia que os soldados tinham muita dor no membro que dizia que não existe, que chama dor fantasma, né? Então, esse membro ainda existe, a nível energético, emocional existe, né? A nossa estrutura, que a gente chama que é um holograma energético, né, do que nós vamos ser, vamos entender o que é um holograma. É uma estrutura de raça humana. E qual é o nosso holograma? Cabeça, braços, perna, um desenho energético. Que depois, em cima desse desenho, né, que é uma energia com forma humana, vamos dizer assim, vão sendo construídas nossas estruturas, né, biológicas, a pele, músculos. É em cima desse holograma, tem que ter uma forma antes, né, é a nossa forma. E o reino vegetal também, né, ele é construído através de um holograma do vegetal, folhas, raízes, né, e é um holograma para a área do mundo vegetal. Assim é o mineral, assim é os animais também, tá? Então, na questão da dor fantasma, a nossa forma energética está ali. Por isso que quem não tem um membro, né, ainda pode sentir, estou sentindo no meu dedo do pé, está doendo. Mas o dedo do pé, nós olhamos, não está ali. Porque aí prova que as sensações permanecem no campo energético. Elas não vão embora, né? Então, o Dr. Bertossando, no trabalho da calatonia, percebia que quando trabalhava, mesmo no membro, por exemplo, se a pessoa tinha uma perna só, um pé, a outra não, ele fazia calatonia no membro, na outra perna, e só encostava a mão ali na parte do outro pé, até onde finalizava ali no corpo, né? E continuava fazendo. E aí as dores iam embora. Não tinha mais dor. Tá? Então é essa questão. Bom, mas aqui nós estamos falando funções principais, entendendo as características emocionais e espirituais da área dos pés, para vocês entenderem. Então, estabelecer relações entre o ser e o planeta Terra. Então, isso é super importante, porque nós viemos para esse planeta, né? E somos um ser espiritual, temos que nos adaptar à matéria, né? Então, a calatonia também serve para aquelas pessoas que têm dificuldade de estar presente no planeta, né? Na matéria, né? Então nós vamos estimular ele a perceber que ele é um espírito, mas um espírito no corpo material, né? Trazer essa energia para a matéria, para que puxe até os pés e tenha a compreensão de um corpo na matéria caminhando aqui sobre o planeta, tá? Então, estimular e ativar a consciência da materialidade, da corporificação, da adaptação e vinculação da energia à forma humana. Então vamos ganhar consciência do humano, do que é humano, do que é um corpo humano, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ativar processos de conhecimento, entendimento e desenvolvimento da trajetória pessoal. Então, cada um de nós vem aqui fazer uma trajetória, né, específica, pessoal no primeiro momento, tá? Todos nós aqui sabemos que estamos numa casa espírita, temos uma compreensão, pelo menos, básica, de que existem vidas e vidas que viemos encarnando aqui. E todo esse processo é um plano, um projeto divino para a evolução nossa, né? Então, na verdade, a gente vem desenvolver várias áreas da nossa vida, né? Se temos dificuldade, se numa vida passada tivemos dificuldade para estar em família, nós vamos vir nessa vida de novo em família para desenvolver essa capacidade de estar em família, de viver em grupo. Se tivermos dificuldade de afetivo com o companheiro e tal, não conseguimos desenvolver uma boa relação homem, mulher e tal, não sei o que, a vida nos vai colocar, vai vir situações para nós que nós vamos ter que viver com isso e lidar melhor, entrar num equilíbrio maior com relação a isso, tá?
Então, cada um de nós, nesse planeta, nesse momento da nossa vida, tem uma trajetória que é pessoal, né? Uma evolução pessoal, de dificuldades que nós tivemos em outras e que está sendo dada uma outra oportunidade para a gente crescer, né? Então, a gente tem que entender ou compreender a nível interno qual é o que eu vim fazer assim, o que eu vim aprender, qual é o aprendizado dessa vida. Quando a gente consegue compreender isso, né, fica mais fácil para a gente se coloca como objetivo, né, a gente vira isso uma meta de vida para a gente. Aí a gente coloca como meta de vida. E assim, como que a gente sabe assim, né? Não é só no processo da calatonia. Se a gente tiver uma atenção maior, né, a gente tem percepção com relação a isso. É o que a gente, minha amiga fala que é vestígios. Quais são os vestígios que estão na nossa vida, assim, que são difíceis pra gente, né? Que a gente acha que é difícil, né? São esses vestígios que dizem pra gente o que a gente pode ter vindo aqui desenvolver, né? Aquilo que é difícil pra gente é o que a gente vai desenvolver, né? Podemos desenvolver aqui? Podemos. Às vezes a gente não conseguiu vencer, superar essas dificuldades aqui, mas já fica marcado que é nossa. Essa é uma dificuldade nossa, é pessoal, né? Então na próxima a gente não vou esforçar mais, né? Ou acho que eu tenho que fazer dessa forma, e lá em cima, não sei como faça lá em cima, não, né? Mas vai vir tudo direitinho pra gente. Mas existem os vestígios na nossa própria vida agora, apontando pra gente aquilo que é difícil e aquilo que a gente veio desenvolver, superar. Outra coisa, a calatonia faz na gente o quê? Estimular o reconhecimento e a utilização da capacidade de realização. Então, capacidade de realização é uma capacidade da nossa alma, né? Toda alma é 100% capaz. Toda alma possui capacidades infinitas. E é a alma que tem condição de se realizar mesmo, né? Ela que se realiza. E a gente pode se realizar na nossa vida corriqueira, no nosso dia a dia, sim. Principalmente se a gente estiver se relacionando, porque a base é se relacionar. É através dos relacionamentos que a nossa alma se põe à prova da sua capacidade de realização. Então, assim, é através disso que a gente entende, né? Outra coisa, sustentar os processos de estruturação e reestruturação comportamental. Bom, então tudo que acontece na nossa vida, não funcionou, então vamos ver, vamos tentar agora fazer de outra forma. Nós temos que nos reestruturar, fazer adaptações, né? Experimentar de novo, não desistir, né? Porque temos que acreditar que tudo é possível. A nossa alma é capaz, né? Então, se a gente tiver uma mente positiva, a gente vai ver que realmente é isso, né? Por isso que tem que trabalhar as nossas crenças, porque a nossa mente, gente. Está sempre mentindo pra gente. Estimular a percepção e compreensão do fluir da vida, né? Então, assim, existem momentos na vida que está aberto para a gente fluir. Então, existe um movimento da própria vida, que não diz respeito muito a nós, não, tá? Então, a gente tem que estar atento que a vida se movimenta, está mudando constantemente as situações. Então, existe um momento do planeta, existe um momento energético, né? E a gente tem que estar atento que muitas vezes a gente quer se colocar ou quer caminhar de uma determinada forma e a coisa não está acontecendo, tá? Porque é como se tivesse um processo de abertura e fechamento, tá? Como que a gente percebe isso naturalmente? Nossa, hoje eu fui lá, não sei o que, deu tudo certo, né? Estava aberto para eu fluir, né?
Nossa, que dificuldade, eu fui resolver um negócio, nossa, deu tudo errado, a menina não tinha um papel para fazer isso, não sei o que. É a vida mostrando como que ela funciona pra gente, né? E aí, se a gente tiver uma atenção, a gente compreende isso e vai para a vida quando ela está fluindo para nós, né? Para determinadas coisas, pelo menos, né? Então, isso é o que a gente chama teoria da menor resistência. Então, quando você vê que está havendo muita resistência, a gente tem que falar, não está na hora disso. E quando está dando certo, que você acha assim, que maravilha, e vem uma revoada e apaga tudo e te desestrutura, e você tem que ficar focado no negativo, naquela coisa que desestrutura. Então, olha só. O que você vai fazer nesse horário? Você vai falar? Espera. É o momento de esperar. Não é dizer que não. Então eu consegui caminhar até aqui. Eu estava fluindo primeiro, não é? Então eu fui até aqui. Opa, agora barrou aqui, não fui mais adiante. Geralmente quando não vai mais adiante é porque tem alguma coisa que não está funcionando, ou eu não fiz alguma coisa que é como se fosse uma chavinha, tá? Então eu falo assim, tem alguma coisa que eu não fiz certo, porque eu estava indo tão bem. Então eu fui com alguma coisa, às vezes foi com um pensamento, muitas vezes é um pensamento ambicioso que trava a gente, aquilo vai acontecer. Muitas vezes é eu querer mais do que a situação permite naquele momento, aí vai travar. Porque a gente fala que o universo não é um caos, é um cosmo. Cosmo, o significado do cosmo significa perfeição. Né? Mas muitas vezes é uma atitude nossa, é uma forma errada, não correta de ver a coisa, é que vai barrar aquele fluir que estava tudo tranquilo. Né? Então assim, são detalhes que às vezes passa imperceptível para a gente, mas é um detalhe errado que na verdade pode desencadear e travar todo o resto. Então é olhar, voltar para a gente e olhar para a gente o que aconteceu ali, tá? Ativar e estimular o desenvolvimento dos mecanismos de autocondução. Então tem uma coisa assim, tem coisas que são nossas, que o outro não tem que resolver não, porque esse é o meu desenvolvimento. Você falou isso aí, mas quer dizer, eu tinha certeza, consciente. Eu estava fazendo certo e de repente aconteceu uma coisa que desestruturou aquilo que eu achava que estava certo, perdi o rumo e fiquei focada naquela negatividade e me desestruturou toda. E aí sem eu condição de voltar. Aí, era alguma coisa que eu estava achando que estava certo, que esse que chegou veio para me alertar de alguma coisa. Aí seria melhor depois a gente conversar pessoalmente, sabe por quê? Porque no fundo você está querendo descobrir o que deu de errado, né? Que a coisa não queima. Aí como você fala assim, você faz tudo certinho. Aí na hora você fala assim, tu está fazendo tudo certo, então começar a fazer errado. Na verdade é o seguinte, é que a gente acha que estava fazendo tudo certinho, né? Mas existe um certo que não é nosso, é o certo de Deus. O certo de Deus é que dá certo. Tá? E quando a gente está... a vida não é só nossa, a gente não está aqui sozinho. Quando tem uma situação que o outro está envolvido, vamos dizer assim, que não depende só de mim, então existe o tempo do outro também. Então a gente fala assim, que Deus não trabalha para uma pessoa só, Deus trabalha para o todo, né? Para que todos tenham a mesma coisa, né? Para que todos compreendam também. E se tem uma situação
que não depende de mim sozinha, que está nas minhas mãos, mas que depende do outro, existe um aprendizado e uma compreensão que também o outro também tem que ter. Então nós vamos ter que esperar o outro ter a compreensão dele e o tempo dele, já que eu dependo do outro para aquilo acontecer, tá? Você vai ver que quando está só na nossa mão, se a gente entra na questão do autocondução, eu falo sempre assim: aquilo que depende de mim está ótimo, aquilo que é responsabilidade minha está ótimo, porque quando entra o outro dentro da história, né, eu já sei que eu vou ter que ter paciência, tá? Porque se eu dependo do outro, eu vou ter que caminhar não no meu tempo, mas num tempo que seja bom para nós dois, porque se o outro está fazendo parte daquilo, tá? Então essa é a questão que a gente tem que entender, né? Aquilo que só depende de mim, eu tenho que buscar água, eu vou buscar água, está no meu tempo, eu estou querendo ir lá buscar, eu estou com energia para ótimo, não tem problema não. Mas quando o outro faz parte para que a coisa aconteça, depende do outro para que a coisa aconteça, aí existe o tempo do outro, eu tenho que ter paciência, tem que ser harmônico para a coisa acontecer, tá? Então, ativar e estimular o desenvolvimento dos mecanismos de autocondução é a melhor coisa que tem. Ok, e quando a gente não tem essa paciência e começa a cobrar dessa pessoa, que esse processo dela seja mais rápido em relação ao nosso? Aí fique no seu processo, deixe o outro no processo dele. Porque cada um tem um ritmo. Aí é a hora da gente desenvolver o que a gente chama as nossas virtudes: a paciência, a nossa compreensão, né? Imagine se esse mundo fosse um mundo que eu quisesse, aí seria autoritarismo, controle. Eu queria que o outro estivesse no meu ritmo, né? E não olhar para as dificuldades dele, da história dele, né? Aí se torna o quê? Autoritarismo, controle, domínio, né? E isso não é coisa de Deus. Verdade, porque a maioria das pessoas não tem esse olhar, né? Elas querem cobrar da gente, acham que também não tem o poder, né? Então a cobrança não é só nossa, das outras pessoas que não têm esse olhar. Então tem que entender. Mas nada como expressar, né? Às vezes chegar no outro e falar assim: oi, desculpa, eu tenho meu tempo, tá? Eu não dou conta desse ritmo. Eu faço, mas se você tiver paciência e souber esperar o meu ritmo, eu dou conta. E na verdade é isso que a gente vai aprender aqui, tá? Viver em comunidade, respeitando cada um do jeito que ele é, né? Vai ter momentos que vocês vão juntos, entendeu? Mas vai ter momentos que não vai dar. Tem que saber entender isso. Direcionar e dar curso aos impulsos de caminhar, né? Temos perna para caminhar, vamos caminhar, né? E assim, e estar atento que vida é isso, vida é movimento, é ação, né? Está se movimentando. Uma hora é se movimentar fisicamente, ótimo, caminhando mesmo, né? Agindo, indo não sei aonde, resolver isso e outra coisa. Outra hora é caminhar na minha compreensão, né? Eu evoluir na minha compreensão e adiante, a nível mais amoroso, ou a nível da minha paciência, né? Outra coisa é caminhar na minha afetividade. Nossa, essa vida tem várias áreas que a gente pode estar caminhando. Tem hora que não está aberto à ação, mas está aberto à compreensão, a olhar para dentro de si, caminhar dentro das suas dificuldades emocionais, né? Avançar um pouquinho mais, né? Então ter esse impulso, né, de caminhar, independente de onde que está sendo esse caminho, é importante para a gente estar melhor na vida, ter uma satisfação maior, né? Ter consciência, né? Potencializar os mecanismos de ativação e incorporação do sentimento de autonomia. Todos nós temos autonomia diante da nossa vida. A gente às vezes quer fazer uma coisa e a coisa não está acontecendo, mas temos autonomia de esperar, autonomia de ter paciência, né? Essa que é a autonomia, tá? Então somos seres assim, né?
de saber esperar o momento certo, de desenvolver outras coisas, de entender, aceitar, ao mesmo tempo de ir, né? Então, essa autonomia que nós temos que recuperar na nossa vida. Bom, aí eu vou finalizar. Está na hora, viu? Aqui, situações. Bom, Pedro Santos sempre priorizava a calatoria nos pés, principalmente por causa dessa questão da autonomia, do caminhar. Tá? Ele também foi estudante e professor de esoterismo, né? Então ele entendia que estamos todos aqui para nos realizarmos, principalmente enquanto ser humano. Tá? Então o ser humano é outra conotação, né? Agir como uma pessoa humana. Humano é de humanidade, humanitário, né? Aí engloba outras questões por trás, solidariedade também, compaixão. O ser humano é isso, basicamente, internamente ele é isso, um ser compassivo, por natureza. Então nós temos que nos realizar como ser humano, desenvolver e agir dentro dessas virtudes humanas. Tá? Isso é o mais importante. O mais importante não é ser dono de uma empresa com não sei quantos funcionários, não é isso. Porque de que adianta ser dono de uma empresa se a gente não está se realizando enquanto ser humano, não está agindo com humanidade, né? Então, enquanto alma, nós viemos para nos realizar enquanto humanos, trazer a espiritualidade aqui para o planeta, para viver em espiritualidade, né? Então nós temos o céu acima de nossa cabeça e os pés plantados na terra. Somos intermediários entre o céu e a terra. E através de nossa vida podemos ser aquilo para que viemos, né? Viemos viver e trazer a espiritualidade para a nossa vida material. É isso que nós viemos fazer aqui. Viver na vida material com espiritualidade, com sentido espiritual. Cada um de nós tem um papel a cumprir, um espaço a ocupar, uma meta a ser alcançada, sonhos a realizar e uma alma que quer se expressar com todas as suas potencialidades, né? Isso é o que o ser humano tem que fazer aqui, se realizar, realizar seus sonhos, se expressar com todas as capacidades da alma, né? A calatonia e todas as terapias de uma forma geral, tá? Leva-nos a encontrar nossa autoexpressão, a ter consciência de si e a ter domínio sobre nossa própria vida. O mais importante é ter domínio sobre a nossa própria vida. Não sobre a vida do outro, mas sobre a nossa própria vida. Então assim, vou finalizar. Aí era isso que eu queria passar aqui no primeiro momento. Kalao é um verbo grego, significa abrir as portas, abrir os odres, perdoar os pais, que tem tudo a ver. E tonia vem de tônus muscular. Então nós estamos trabalhando, estimulando o nosso corpo, os músculos do nosso corpo, para abrir, relaxar. No relaxamento a gente abre uma porta, né? E aí a gente entra em contato com os sentimentos que estão lá dentro, né? E muitos desses sentimentos têm a ver com a história familiar. Por isso também tem a ver com perdoar os pais, porque eles também têm uma história, são o que são em função da história deles. E nós estamos construindo uma história melhor. Eu digo que os nossos filhos são nossa evolução para melhor.